não posso beber. Olha duas princesinhas, olha lá. Você já notou também? Já? Aleluia, glória a Deus. Maravilha. Nós estamos aqui para celebrar e vocês não reparam não que o Zé Maria ficou nervoso, eu também fiquei nervoso junto. Toda cerimônia é uma grande responsabilidade, um momento para nós de alegria, de júbilo, de louvor. Obrigado por você estar aqui. E eu já vou direto ao que a gente, pastor, gosta de fazer, que é ler a palavra de Deus. E quando estava meditando no casamento, eu fiquei pensando, buscando uma direção do Senhor, e eu quero ler um trecho que você vai falar assim, não tem nada a ver com o casamento. Eu quero ler algo que está no livro de Ezequiel, capítulo 37, que é muito conhecido. Mas que se a gente for falar assim, não tem nada a ver com o casamento. Mas como é uma ocasião especial, eu queria compartilhar com vocês. Diz assim, Deus falando com o profeta Ezequiel, veio a mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor ao vale de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E o Senhor me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi, tu o sabes, Senhor. Quando eu fiquei pensando, buscando a direção do Senhor, porque é justo uma palavra falar de ossos secos e falar de um lugar que aparentemente não havia vida. Mas muito me deu no coração, e eu queria aproveitar já começando a fazer perguntas, que eu sou cheio das perguntas, né? Mas como você vê o Zé Maria? E como o Zé Maria te vê? Porque quando nós chegamos em algumas empresas, e tem alguns escritórios de recepção, tem uma placa na parede falando visão, propósito, eu esqueci a outra palavra, não é bem tema. Os universitários podem me ajudar. Perdão, está escrito lá, visão, propósito, e eu não sei se é missão ou alguma outra coisa assim. E às vezes nós lemos aquilo, mas nós não damos uma ênfase. E Deus pega e leva Ezequiel para um lugar que era aparentemente sem vida. E quantas vezes na nossa vida nós nos deparamos com coisas que elas estão sem vida? Como era a Claudenice antes do Zé Maria? Como era o Zé Maria antes da Claudenice? E às vezes, conforme você falou, depois de 25 anos, nós temos sonhos, nós temos propósitos, e às vezes nós preocupamos com a visão que vem de fora. Como assim? Ah, já há tanto tempo junto, por que você vai casar? Por que você vai mexer com isso? Bobeira, larga a mão disso. E aí nós passamos a nos preocupar com as pessoas lá fora, nos veem e veem o que nós fazemos, ou até mesmo o que nós decidimos. Eu perguntei sobre como cada um vê um ao outro, porque eu quero compartilhar um exemplo. Uma certa feita, eu fui fazer talvez, alguns acham como brincadeira, mas eu falando num outro casamento, eu falei sobre, eu brinquei sobre eu com a minha esposa e citei a gente como exemplo. Aí eu falei assim, não, eu me vejo como os personagens principais do filme Titanic, que são, você lembra quem são os principais do Titanic? Que alguém lembra? A Rose e o Jack. Aí eu falei, não, eu com a minha esposa é igual. Eu falei assim, não, o principal é o Titanic, mas isso é. E aí olharam para mim assim, nossa, mas que feiura que é isso? Aí chegaram em mim depois e falaram assim, credo, que exemplo feio. Por isso mesmo. Porque as pessoas não enxergam como eu enxergo. Eu enxergo, quando eu citei, eu não quis falar, porque todo mundo se pergunta, qual esse velho, o que você vê? As pessoas se veem gelo. Eu não vejo gelo. Como eu enxergo, quando eu falei
falei, do meu ponto de vista, se você precisar buscar imagem na internet, você vai ver que o iceberg é uma coisa bonita. É branco, é puro, é constante, é firme, não muda, é imutável, não é, digamos, levado por influências. O mar pode, às vezes, ficar agitado ou calmo, mas o iceberg está do mesmo jeito, não se abala. Aquela mesma tranquilidade, eu falei, essa é a minha dinamismo, uma paz, uma tranquilidade, uma serenidade. Por isso que eu perguntei como que cada um vê. E eu falei com a sua Titanic, eu fui correndo ao redor, e chegou, rasgou o peito, e quebrou os pés lá e ficou lá, o resto da vida. Que nervoso, que estranho. Pois é, e já tentaram quantas vezes tirar o Titanic de perto do iceberg e não conseguiram. Parece uma coisa boba. Nossa, que exemplo mais fraco. Mas quantas vezes querem tirar a gente de perto do outro? Eu perguntei como ver. Sabe por quê? Às vezes alguém vai chegar e vai ver defeito. Mas por que você viu Zé Maria? Por que você casou com ele? E depois de 25 anos celebrar uma cerimônia. Se perguntarmos para nós, amigos, familiares, parentes, nós conhecemos pelo que nós vemos. Eu estou vendo tanta gente, igual eu falei assim, quanta gente bonita. Mas e o coração? E a convivência? E a essência? Eu falei das qualidades que eu vejo na minha esposa. Como eu vejo ela, pessoa serena, pessoa que não muda, que não se influencia. A maior agitação do mar, aquela tranquilidade. Eu estou lá elétrico, agitado, criando tsunami. A mesma coisa na vida do casal. Quando Deus leva Ezequiel, aparentemente era um vale de ossos secos. Era algo que não tinha vida. E às vezes as pessoas de fora olham e falam assim, não vai dar certo. Vamos lembrar quando se conheceram? Não sei quantos casados tem aqui, mas quando olharam para a gente quando a gente foi casado. Você vai mexer com isso? Bobeira. Você é tão novo. Você é tão jovem. Agora, arrumar filhos. Para que isso? Não, curte a vida. Zé, não, que você devia seguir aqui. E aí o que nós vemos um no outro? Aí Deus fala assim, Ezequiel, pode ter vida esses ossos? E ele falou assim, tu sabes. Imagina se tivesse a oportunidade de chegar no primeiro dia da união de vocês e falar assim, será que vai dar certo? Porque já teve dias que não foram fáceis. Já teve dias que talvez um ou outro teve vontade de entrar pegar R$2 e sair sem rumo ali, até onde der. Já deu aquela vontade, talvez assim, de falar assim, olha, eu vou te nomear astronauta, vai dar uma volta na Lua, e depois a gente conversa. Porque não é fácil. Mas pare e pensa, não precisa responder tudo. Como você vê o seu já ficou meio curioso. Como você vê a Claudenice, Zé Maria? Casados que estão aqui, como você vê o seu cônjuge? O que você enxerga? Porque hoje, numa sociedade onde nós vemos que o casamento tem sido desvalorizado, tem sido apedrejado, tem sido criticado, vamos ficar cada um na sua casa, vamos ficar cada um no seu canto, para que isso? Mas o que você hoje vê no seu cônjuge? Às vezes eu tenho vontade até de perguntar para minha esposa, o que você vê em mim? No banho duro. Está muito difícil ficar aqui dentro desse teatro fechado. Não vejo a hora de poder desabotoar. Careca, o que ela viu? O que ela vê? Porque às vezes, numa sociedade de internet, numa era de redes sociais, as pessoas veem, igual você vê lá, ontem foi Dia dos Namorados. Quantas pessoas postando coraçãozinho? Quantas pessoas, meu amor, minha eterna namorada, meu eterno namorado, que coisa linda, que coisa bonita, porque chegou o Dia dos Namorados. Mas depois vem o dia 13, hoje é o dia do casamento. Vamos falar de segunda-feira em diante.
Aí lembra dos boletos, aí tem banheiro para lavar, tem roupa para lavar, para estender, para passar, tem criança para levar para a escola, para a creche, tem a fatura do cartão de crédito, o financiamento do carro. Meu Deus do céu! E como que nós vemos um ao outro? Ao longo dos anos, nós temos enxergado o que há de bom ou nós temos enxergado só o que há de ruim? Quando eu falei, talvez eu não soube expressar quando eu falei no exemplo do Titanic do iceberg, porque talvez foi o erro meu de não saber expressar e colocar. Porque à primeira vista, nós temos um defeito de fazermos um pré-conceito. É um conceito já formado que olhou. Às vezes você chegou aqui e alguém sentou ali no canto e não conversou, aí nós pensamos assim, a pessoa deve ser difícil. A pessoa não é bom de conversa não. Você já ouviu alguém falar assim, olha, meu santo não bate com o de fulano? Mas por quê? E nós nem conversamos com a pessoa, por que o nosso santo não bate com outra pessoa? Por que nós temos uma dificuldade de nós nos aproximarmos, da gente poder se relacionar? Nós estamos, digamos, no Copa do Mundo, hoje no Jogo do Brasil, e já tem gente que nem quer pôr a camisa do Brasil, que está com medo de ser identificado por causa de partido político. Não vou pôr a camisa verde e amarela porque vão pensar que eu sou do X. Ah, e se eu vou vestir para mostrar que eu não sou do Y? Porque nós estamos preocupados com como as outras pessoas vão nos ver. Ao invés de nós olharmos para nós mesmos e enxergarmos o que há de bom. A princípio, Deus levou Ezequiel para um lugar que parecia que não tinha vida. Ah, na verdade, no começo, achava que ia dar certo? Não teve dia que você falou assim, meu Deus, juntou a nada? Foi para casa de pai? Parecia um vale de associação, não parecia? Estava pior. Não fala assim.